Olá, tudo bem? Meu nome é Mônica, eu sou consteladora familiar e hoje eu vim contar para vocês como que eu conheci as constelações. É muito bom estar aqui com vocês, fazia anos que eu não gravava vídeos, então esse é um projeto que eu decidi falar mais sobre constelação no YouTube. Eu acredito que a constelação familiar realmente traz muita compreensão para nós, né? Mas paradoxalmente é isso, nós não podemos ir para uma sessão de constelação, um grupo, né? Ou para nossa sessão de constelação individual, tentando entender tudo, né? Buscando compreensão, mas depois de um tempo isso reverbera no nosso inconsciente e de alguma forma nós passamos a sentar nesse entendimento e nessa certeza de que tá tudo bem, né? Na nossa família e conosco, com a nossa vida e com as nossas decisões. Então, como que eu conheci a constelação familiar? Tinha uma amiga no trabalho que ela falava bastante sobre constelação, eu não entendia nada do que ela estava falando, mas algumas coisas assim, faz sentido, é interessante. E ela pediu muito para eu ir com ela, justamente para ajudar ela a ver o que tinha lá na constelação dela. Então, falo dessa forma porque realmente não é assim que seria uma postura adequada, mas naquele momento, tanto eu como ela, nós estávamos aprendendo ainda sobre constelação, né? E aí então eu realmente fui lá para conhecer e ver a constelação dela, depois explicar para ela. Gente, não façam isso, tá? Mas enfim, então o que me chamou a atenção em uma constelação que eu vi, foi que a profissional, né, a consteladora, a facilitadora, ela colocou o cliente, o seu pai, a sua mãe, e atrás os seus 4 avós. E em uma dessas linhas, um desses avós, surgiu uma linha assim com várias outras pessoas, com vários outros representantes, e foi até, sei lá, a 8ª geração. E aquilo para mim foi tão intrigante assim, eu achei tão didático, sabe? Porque eu vou falar então um pouco do meu background, né? Da onde que eu venho também. Eu, por muito tempo, eu estudei bastante filosofia japonesa, budista, hinduísta, sabe? Muitas filosofias, assim, no formato de religião mesmo. Eu achava muito interessante, né? Esse culto aos antepassados, essa tradição que os orientais têm, né? De agradecer bastante aos antepassados, aos ancestrais, de ainda se comunicarem com ele por meio dessa oração, né, ancestral que eles têm depois que a pessoa falece. Então, comunicar no sentido assim de reverenciar a vida mesmo, né? Nesse sentido. E aí, então, familiarizada com isso, com essa ideia de que nós precisamos de cada um dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados para estarmos aqui hoje. Todos eles foram importantes. Então eu já sabia dessa ideia, eu já tinha essa ideia, eu já me trabalhava, eu tinha minha árvore genealógica até onde eu pude, né? Ela já estava bem avançada, porque tenho a ajuda de alguns tios que também pesquisaram bastante sobre a nossa família. Então, assim, eu tinha algumas informações que iam até a 8ª geração, se não me engano. Então, é bastante gente. Então, eu já tinha bastante noção, né, que em poucas gerações nós temos mais de 1 milhão de antepassados. Então, isso tudo já fazia muito parte, assim, do meu repertório, da minha história, da minha ideia. Só que eu não olhar naquela primeira constelação que eu fui, olhar, ver realmente uma pessoa representar, né, até a 8ª geração, aquilo transbordou meu coração e aquilo fez muito sentido. E também porque eu sabia muito sobre algumas partes da minha família e não tanto de outras partes, e eu também não procurava e achava que não tinha tanta importância. Não que não desse importância, mas é que é tanta coisa pra gente pensar. Então, assim, alguma linhagem da minha família eu tava bem, sabia muita coisa, de outras eu sabia bem pouco. Mas então, ali naquela constelação, tudo fez muito sentido. Quando a facilitadora falou que todos fazem parte, que nós não podemos excluir ninguém. Todos eles fazem parte e são muito importantes, que se tivesse faltado um só, eu não estaria aqui hoje, você não estaria aí hoje. Então eu amei essa ideia. Foi muito bom escutar isso. Então conheci constelação familiar dessa forma, achei intrigante,
que estava bem decidida a constelar, mas fiquei pensando, e o que que vai aparecer? O que que vai acontecer na minha constelação? E eu sei que eu falo isso porque é uma questão que muitos clientes, muitas pessoas que ainda não conhecem constelação, elas se perguntam, elas se fazem essa pergunta, mas o que vai aparecer? Então eu agora, como uma consteladora mais experiente com essa constelação já desde 2016, eu falo para você, fique tranquilo, a constelação ela só vai chegar até o ponto que você consegue compreender, até o ponto que você consegue abraçar, só até o ponto em que você dá conta de absorver aquilo que ela está mostrando ali para você. Então, decidi constelar, mas estava com aquele friozinho na barriga. E o que que vai aparecer? O que que vai acontecer ali comigo? E eu levei um ponto central, era uma questão bem difícil para mim na época, algo que eu já tinha tentado resolver de outras formas, muitas outras formas, mas aquilo ainda estava latente em mim e eu ainda não conseguia resolver. Então é isso que eu também falo para os clientes. Quando você vai trazer algo para constelação não pode ser algo leviano, não é como se fosse uma cirurgia da alma. Então você vai fazer uma cirurgia todos os dias? Não, não vai. Todo mês? Também não, não vai. É algo bem pontual, algo ali que você já tentou resolver de outras formas, né? A cirurgia física, né? Ela também é só em último caso, não é verdade? Então você primeiro tenta de uma forma com remédios, enfim, depende ali do que você está tratando, mas enfim, vai ter muitas outras formas de tratar e a cirurgia é o último recurso, porque é mais invasiva, porque tem um certo risco. E a constelação, ela também é como se fosse então uma cirurgia na sua alma. Ela é mais profunda, mais certeira, não vou dizer que tem risco, mas tudo que você vê ali é porque você dá conta, mas ela vai mexer de alguma forma. Então você não pode ir lá com um assunto leviano. Eu briguei com meu vizinho, vou constelar. Quero que ele se mude, então eu vou constelar. Não, gente, não é assim. Então, você brigou com o seu vizinho, você vai falar com o síndico, você vai, dependendo da situação, procurar um advogado, você vai se questionar até que ponto eu tenho razão, até que ponto eu quero ser feliz ou eu quero ter razão, então até que ponto eu quero me incomodar com isso, né? Então, não é uma questão que você vai levar para constelação. Agora, uma questão de saúde, de relacionamento, uma questão financeira, uma questão de relacionamento com os seus familiares, ou no trabalho, ou com o seu esposo, ou com os seus filhos, enfim, algo que você já tentou conversar com eles, que você já tentou se trabalhar, você já levou para terapia, você já, ou às vezes é uma angústia, algo muito complicado que você sente, que você não sabe nem explicar o que você está sentindo, então você traz isso para a constelação e ali a constelação ela te oferece um novo olhar, ela vai te trazer algo que você não conseguia compreender antes. Então é possível sim olhar de uma forma diferente para algo. E aí então foi dessa forma que eu constelei a primeira vez. Eu levei um assunto que eu realmente não sabia como resolver, já tinha tentado resolver de outras formas, fiquei bem receosa e se aparecer algo que eu não vou dar conta, mas não foi bem isso que aconteceu, né? Eu dei conta sim. Confesso que a princípio eu fiquei bastante. Eu passei mal, eu voltei, eram 2 dias de workshop, eu passei mal, eu fui pra casa, eu vomitei e tava com muita dor de cabeça e muito nervosa, angustiada com tudo aquilo que eu vi, por quê? Porque eu neguei tudo, cada movimento que a minha representante fazia, eu dizia, não, mas eu não sou assim, não, mas eu não faço assim, eu justificava, eu não tava entendendo. Eu era realmente bastante crua ali na constelação, nesse movimento, e aí então eu tinha muitas dúvidas e muitas justificativas e muitas certezas que eu não era daquele jeito, né? Mas não foi o que a constelação mostrou naquele momento. Então eu entendi que a constelação é muito, muito, muito profunda. Ela mostra algo do nosso inconsciente, algo que está ali profundamente arraigado nas nossas crenças e
que nós não temos ainda acesso a ela. Mas a constelação, então, ela promove esse primeiro acesso ao que é, ao que pode acontecer, né, de alguma forma, e como que nós podemos mudar, então, a postura. E foi isso, então, que foi feito nessa minha primeira constelação. Eu pude olhar para os meus pais, fazer uma grande, profunda reverência a eles, pude deixar eles com a vida deles, né, com as escolhas deles, com as decisões, e caminhar para o mais, caminhar para a vida, que era aquilo que eu estava buscando, algo diferente, algo novo. Então, pude fazer isso e essa constelação foi há 8 anos atrás. E ela ainda reverbera até hoje em mim, a minha primeira constelação. Então, isso também é uma dica que eu deixo aqui para os clientes, para as pessoas que estão pensando em constelar ou que já constelaram, mas que querem que as coisas resolvam assim. Não, a constelação é o movimento da alma e a nossa alma é lenta. Embora a nossa mente seja muito rápida, ainda mais com o celular, com tecnologia, nos dias de hoje, nós queremos que tudo seja muito rápido. Com a constelação familiar, não. É um movimento que leva anos. Então, muitos clientes chegam até mim, porque eu tenho pressa, eu quero decidir, eu quero fazer e tal. Então, eu falo pra eles, olha, não é porque você constelou no domingo que na segunda-feira a sua vida toda tá resolvida e deu tudo certo. Não. Você vai ver algo. A partir desse algo visto, né, algo que foi visto, você vai mudar a sua postura. Mudando sua postura, então é possível realmente corrigir o seu destino, mudar o seu destino de uma forma mais leve, mais divertida, mais prazerosa. Mas primeiro você precisa tomar consciência de algumas coisas. Então a constelação familiar, ela nos traz essa possibilidade, né, de mudança de postura. Não é mágica, não é místico, não é algo sobrenatural. É algo que estava realmente muito adormecido no nosso inconsciente e que agora nós podemos ver com mais clareza, com mais consciência, algo que pode ser visto na nossa família também. Então, obrigada por você que me acompanhou no vídeo de hoje. Vou fazer mais seguido esses vídeos, espero trazer assuntos mais interessantes. Deixe a sua pergunta aqui, né? Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre constelação familiar, que eu vou responder para vocês.